Começando aqui no canal mais um teste de consumo urbano, dessa vez com o Fiat Pulse Abarth 2026. Vou detalhar todas as mudanças na avaliação completa, mas o foco aqui é o teste de consumo para saber se na cidade ele é muito beberrão ou não. Afinal, essa é uma versão mais esportiva, com motor que inclusive só tem nessa versão, você não encontra nas outras opções do Pulse. Obviamente vamos sempre dirigindo de forma tranquila, o ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro, o carro está abastecido com gasolina e ele não tem modo de condução. Na verdade você tem só o Poison, que é o mais esportivo, mas obviamente a gente vai deixar ele desligado porque o foco aqui não é esportividade. Também não tem sistema start-stop, mas acho que eu falei para vocês que o ar vai ligado o tempo inteiro, né? Tô maluco, já nem sei mais o que eu disse. Mas enfim, são essas considerações que eu preciso fazer antes de começar o nosso trecho. Vamos começar nosso teste de consumo. Para isso eu vou resetar aqui o nosso trip de consumo D, tá pessoal? Você tem várias médias aqui nesse painel. Acabei de resetar, eu já liguei também o ar-condicionado, então estamos prontos aqui para fazer o nosso teste padrão. Eu vou começar falando para vocês sobre o conjunto mecânico, que é um dos pontos mais importantes quando a gente fala justamente de consumo e até de desempenho, né? Um coração do carro basicamente. A gente tem aqui o motor 1.3 T270, aquele Turbo Flex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina, com 27,5 kgfm de torque em ambos os combustíveis. Qual que é a questão, pessoal? Junto com o Fastback, o Pulse Abarth é o único carro da Stellantis que manteve os 185 cavalos nessa linha 2026 ou até mesmo na 2025. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, o Jeep Renegade, que inclusive já passou aqui pelo canal, a gente tem nos modelos fabricados a partir de 2025 uma redução de potência. Ele caiu com ambos os combustíveis para 176 cavalos, apesar de ter mantido o torque. Aqui nos Abarth, não, tanto no Fastback quanto no Pulse, mantém o 185. Agora, como estamos aqui com gasolina, vocês podem considerar o 180, né? Mas ainda assim, são 4 cavalos a mais do que os outros modelos como Renegade, Compass, Commander, Fiat Toro e etc. E junto com esse motor 1.3 T270, a gente tem a transmissão automática convencional de 6 velocidades, como vocês já conhecem desse carro e também de outros Stellantis que, como eu disse, usam esse conjunto mecânico. E é lógico que a tração aqui é somente nas rodas da frente, mas vocês já imaginaram que legal um Pulse Abarth com tração nas 4 rodas? Ia ser sensacional, né? Agora falando de outros dois pontos muito importantes de todo o carro. Vocês que me acompanham já sabem o que eu vou falar aqui nos vídeos, né? Mas a questão é que as informações mudam a cada carro, né? O peso, por exemplo, aqui nessa versão Abarth do Fiat Pulse é de 1.283. 1.800 não, né? Pelo amor de Deus, o carro não é tão pesado não. É o Pulse mais pesado que existe, claro, porque ele tem um conjunto mecânico diferenciado, é a versão mais completa, então isso é completamente normal. Inclusive esse carro ficou um pouco mais pesado em relação à linha anterior, porque ele ganhou alguns incrementos, como por exemplo o teto panorâmico, que adiciona peso ao veículo. Agora, apesar do porte do carro ser pequeno, não dá para dizer que assim é um peso muito alto, então é até interessante nesse sentido. E o outro ponto que eu gosto de comentar para vocês é o preço do carro, porque infelizmente nenhum carro é de graça, quem dera, né? Bem que o governo poderia dar uns carros de graça pra gente, mas você tem que pagar, infelizmente, e nesse caso aqui você vai ter que desembolsar R$ 157.990, 158 pau, falando mais claramente. Pelo menos você não tem opcionais, mas quando você coloca uma pintura ali especial, ele vai para praticamente 160 mil reais. Vamos falar na avaliação se vale a pena ou não você pagar esse preço neste SUV compacto, crossover, vai, esportivo. E eu tenho que confessar que eu estou muito chateado, viu? Eu acho inadmissível que você esteja assistindo esse vídeo até aqui e você ainda não deu um like, você não hypou o vídeo ainda. O que você está esperando, hein? É totalmente gratuito, pessoal. Meu Deus do céu. Olha, Jesus amado, eu fico... O acelerador é da direita, meu amigo. Não é muito difícil. O que você vai fazer? Ele desistiu. Não é possível. Nossa senhora, é difícil, viu? Complicado. Deixa eu sair desse senhor aqui.
Ah não, você não veio me fechar agora não, hein? Pelo amor de Deus, olha só, não sabe dirigir o moço. Jesus amado. Antes daquele ser infeliz nos atrapalhar, eu estava dizendo que é completamente gratuito você deixar o seu like aqui embaixo e hypar o vídeo também, tá? Arrasta os comentários ali pro lado, seja pra esquerda ou pra direita, que você vai achar a opção de hypar o vídeo. É totalmente de graça, nem tempo você perde fazendo isso, mas ajuda muito o nosso canal, tá, pessoal? É essencial para que a gente possa continuar trazendo conteúdos tão completos para vocês. Tem um irmãozinho desse carro ali, ó, outro Pulse Abarth, e também 26 já, hein? Acho que tá vendendo bem. O pessoal que sempre me assiste, me desculpa por ser repetitivo, mas eu tenho que lembrar que o nosso teste de consumo ele tem variação, por mais que a gente siga um padrão e reduza bastante ela. A gente reduz drasticamente, deixa os testes bem próximos, mas é impossível você tirar toda variação num teste real aqui, né? Andando realmente na rua. Por exemplo, você pega semáforos aqui fechados, hoje a gente está dando o azar de pegar alguns fechados. Às vezes a gente dá a sorte de pegar muitos deles abertos. Então isso vai interferir também no consumo, porque aí você vai ter que fazer mais aceleradas e desaceleradas também. Um senhor querido daquele que estava com o carro rebaixado a 2 por hora na nossa frente, nos atrapalhou, a gente teve que fazer uma frenagem que a gente não esperava. Então tudo isso vai modificando ali o consumo de combustível. Por isso não dá para ser exatamente idêntico a cada teste. Mas ainda assim, a gente segue o mesmo padrão. Se tiver muito trânsito, a gente repete o teste para que eles fiquem então mais comparáveis e confiáveis. Sabe outro ponto que eu gosto de falar geralmente para vocês? Sobre o start-stop, que é aquele que desliga o motor em paradas rápidas. Muita gente confunde com o botão de partida, tá? Porque ele vem escrito start-stop geralmente. Mas não é isso, tá, pessoal? São nomes praticamente idênticos, mas você tem diferenças. Esse que desliga o motor em paradas rápidas, logicamente, é para reduzir a emissão de poluentes, que é o principal foco dele, mas também acaba reduzindo o consumo de combustível. Curiosamente, nessa versão Abarth aqui 2026, a gente tem aqui no vidro, ó, um símbolo, lógico que se vocês não vão conseguir ver daí, mas a gente vai mostrar na variação completa, que ele diz: esse veículo é dotado de sistema start-stop. Para mais informações, consulte o manual de manutenção do carro. Porém, esse carro não tem start-stop. Curioso, né? Você não tem nessa versão. Tem o Pulse, entre aspas, híbrido, ele sim tem start-stop. Então provavelmente na linha de produção acabaram colocando em todos os carros, mesmo o Abarth não tendo esse recurso. E certamente, pessoal, ele ajudaria a melhorar um pouco esse consumo que a gente vai conseguir aqui. Não muito, tá? Não daria uma diferença, por exemplo, de 2 km por litro, mas com certeza deixaria o consumo menor. Porque quando você está parado com o motor ligado, você está gastando combustível. Se você desliga o motor nesses momentos, ele está economizando esse tempo, né? Eu senti falta nesse carro aqui de outros modos de condução, porque você tem o Poison, que é um botão para você deixar o carro mais envenenado. É um modo esporte basicamente, tá? Aqui ele realmente muda bastante o carro. Eu não vou ativar porque estamos querendo consumo de combustível, né? O melhor consumo. Mas na avaliação completa a gente vai fazer um teste com ele para vocês verem que muda muitos parâmetros, como por exemplo a direção, a calibração de marcha, também do acelerador e etc. Mas você não encontra infelizmente um modo Eco nesse carro, um modo Individual, um modo Comfort ou coisas nesse sentido. É só o Poison ou o normal quando ele está desligado, né? E eu também senti falta de um consumo instantâneo aqui no painel de instrumentos, porque você tem uma espécie de econômetro aqui que eu já acho uma visualização assim não muito legal, ele é um pouco estranho, e ele não mostra quantos quilômetros por litro você está fazendo instantaneamente. Uma pena, né? Depois de vários semáforos fechados e pessoas que não sabem dirigir na nossa frente, estamos finalmente aqui chegando no final do nosso percurso. Vamos somente estacionar no nosso ponto ali de sempre para a gente conferir então como fica o nosso resultado de consumo. Tomar cuidado para não ralar essas rodas aqui, porque elas são bem bonitas, aro 18. Vamos parar aqui, ó, aqui tá ótimo. Vou puxar o freio de mão, desliguei a motorização, nada mais interfere na nossa média. E ele tem um ronquinho esportivo, então ele fica bem mais silencioso quando tá desligado. Vamos lá conferir o resultado?
A gente vai então ligar aqui o painel de instrumentos de 7 polegadas, ele faz essa animação Abarth muito bonita por sinal, e quando a gente vem aqui no nosso trip de consumo D, que foi o que a gente resetou lá no início, a gente percebe que foram 10 km exatos rodados em 26 minutos, tá? É que esse carro infelizmente fica contando o tempo e mudando a velocidade média do trajeto quando a chave está acionada, mesmo com o motor desligado. Qual o sentido disso, né, Fiat? Mas a gente anotou assim que chegamos. Então foram 26 minutos e 22 km por hora de velocidade média. Já o consumo, como a gente não ligou o motor depois de chegar, isso não mudou, né? 10,1 km por litro com gasolina e ar ligado rodando totalmente na cidade. O Inmetro diz que na cidade com gasolina ele faz 10,5 km por litro. Então a nossa média foi sim um pouco inferior. Mas vamos lá, o que eu acho dessa média de consumo? Ih, cabelo todo desregulado, minha nossa senhora. Eu acho que é uma média razoavelmente boa. Não posso dizer que é ótima, mas também não vou dizer que é ruim. É mediana, digamos assim. Para um efeito de comparação, a gente já testou aqui no canal o Citroën Basalt Shine 1.0 turbo, que ele fez 10,1 km por litro. Detalhe, motor 1.0 turbo, então um desempenho completamente diferente, também não é um esportivo. O Tiguan R-Line 2.0 turbo, somente a gasolina, ele fez 9,9 km por litro. Então ele já ficou bem próximo aqui do Pulse Abarth, mas tendo um motor 2.0 turbo, um carro muito mais pesado de 7 lugares. Então, nesse caso, aí o consumo do Abarth não fica assim tão interessante. Agora, a gente compara de novo com outros modelos, o Peugeot 208 GT 1.0 Turbo CVT, quando ele ainda não era híbrido leve, tá? Ele fez aqui com a gente 10,2 km por litro. E a gente testou a linha 2024 do Fiat Pulse e na época ele fez 9,6 km por litro. Daqui a gente conseguiu 0,5 a mais, ou seja, foi mais econômico. Talvez não tenha relação, mas pode ter sido por essa mudança ali de redução de emissão de poluentes e coisas nesse sentido. Mas como a gente tem variação no nosso teste, pode ser só uma coincidência também. Mas o Fastback Abarth, ele também tinha feito os 9,6 e a gente conseguiu agora uma média melhor. Então, de novo, para um esportivo, até que a média é boa rodando na cidade. Mas não impressiona, tá? Considerando que o carro tem menos de 1.300 kg, poderia sim ser um pouquinho mais econômico. Ah, não. Você vai sair do vídeo sem ter deixado a sua opinião aqui nos comentários? Eu acabei de falar a minha para vocês, então fala, por favor, a sua também. Comenta aqui o que você achou, que você achou, né, dessa média de consumo aqui do Fiat Pulse Abarth 2026. Você esperava mais? Esperava menos? Achou que ele faria realmente em torno de 10 km por litro? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muitos conteúdos legais aqui com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.